Fala pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para mais um vídeo do Momento Literário, a nossa primeira sistemática do canal. E nós vamos começar em grande estilo. O que é uma teologia sistemática? É o estudo sistematizado dos dogmas da nossa fé. Por exemplo, estudo sobre Cristo, Cristologia. Estudo sobre Deus, reúne todas as informações possíveis acerca de Deus, teontologia. Bibliologia, estudo sobre as Escrituras. Hamartiologia, estudo sobre o pecado. Pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo. Escatologia, estudo sobre as últimas coisas. Angelologia, estudo sobre os anjos. Antropologia, estudo sobre o homem. E hoje nós vamos inaugurar a sessão de sistemáticas em grande estilo. Teologia Sistemática Pentecostal de Walter Brunelli. São 4 volumes, capa dura, material lindo, de excelente qualidade, tanto na qualidade da sua construção como na qualidade do seu conteúdo. Para mim, a teologia sistemática em língua portuguesa, na vertente pentecostal, a mais completa. E após a vinheta, a gente vai conhecer essa obra por dentro. Vem comigo. And I know you're my savior, and I know you died on Calvary. Então vamos lá, pessoal, conhecer essa obra por dentro. São 4 volumes lindíssimos, material de excelentíssima qualidade. O autor, Walter Brunelli, é pastor presidente da Assembleia de Deus Bereana em São Paulo, é graduado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista Livre de São Paulo, graduado pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, pós-graduado em Didática do Ensino Superior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie também. É um currículo de respeito, né? Capa dura, todos os 4, linda, muito bem feito. Aqui o volume 1. São mais de 1.700 páginas, dividido em 4 volumes. O primeiro volume fala sobre a história da teologia cristã, fala sobre bibliologia e teontologia, que é o estudo sobre o ser de Deus. Bibliologia é o estudo sobre as Escrituras. O volume 2 aborda Cristologia, estudo sobre a pessoa de Cristo, Pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo, Angelologia, estudo sobre os anjos. O volume 3 aborda Antropologia, estudo sobre o ser humano, o homem. Hamartiologia, estudo sobre o pecado. Soteriologia, estudo sobre a salvação. E por fim, o volume 4 fala sobre Eclesiologia, estudo sobre a igreja. Escatologia, estudo sobre as últimas coisas, e tem um extra que é a história do movimento pentecostal. Cada autor de teologia sistemática tem uma peculiaridade. No caso do Walter Brunelli, ele nos brindou com a história do movimento pentecostal. É uma análise histórica que começa lá com a igreja primitiva, passa pelos montanistas, os irmãos morávios, os avivamentos do século XVIII até o século XX, o avivamento da Rua Azusa, os movimentos missionários, a expansão da fé pentecostal, chegada da mensagem pentecostal em solo brasileiro, né? O pentecostalismo clássico e o surgimento das igrejas neopentecostais. Eu vou abrir aqui o volume 1, para a gente dar uma olhada. Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida. Walter Brunelli
é da Central Gospel. Alguns torcem o nariz porque viram que no primeiro volume o Silas Malafaia faz uma introdução, faz um prefácio, né? O prefácio geral, na verdade, é do Silas Malafaia. E muitos torcem o nariz para essa sistemática. Porque é do Silas Malafaia e tal. Gente, o Silas Malafaia só fez o prefácio dela, porque ele é o dono da Central Gospel, ele é o dono da editora. Foi vendido pela editora do Silas. E alguns torcem o nariz porque o Silas é tido como um pastor que começou bem e agora debandou para a teologia da prosperidade, envolvimento excessivo em política e tal. Não é esse o caso, tá? Eu não vim aqui para falar sobre isso, só que assim, deixar de aproveitar um material desse porque não simpatiza com o autor do prefácio, gente, vocês estão perdendo um grande material, uma grande obra. Walter Brunelli é um homem extremamente erudito e ele usa fontes também muito boas. Ele cansa de citar aqui Schaeffer, Charles Rode, Oscar Cullmann, Josh McDowell, teólogos, Norman Geisler, teólogos de alto calibre. E ele é pentecostal e arminiano. No entanto, ele não tem essa questão ele cita teólogos calvinistas aqui sem a menor cerimônia. Isso só enriqueceu o material dele. É muito boa. Para mim, a melhor teologia sistemática pentecostal em língua portuguesa, tá? A mais profunda. Eu tenho aquela da CPAD de vários autores, do Ciro Sanches, do Antônio Gilberto, tenho a do Stanley Horton. Está vindo agora a do Rodman Williams. Eu comprei e está vindo. Dizem que também rivaliza com essa, mas olha, até agora essa daqui, para mim, é a mais completa. Ela é uma linguagem simples, porém não simplória. Conteúdo profundo, muito bom. Aqui os prolegômenos. Prolegômenos é uma espécie de introdução mais elaborada. Ele lança ali as bases do que você vai estudar. Tipos de teologias: teologia bíblica, teologia histórica, teologia prática, teologia natural, teologia revelada, teologia sistemática, fontes da teologia sistemática, as escrituras, a razão, a tradição, a mística, entre parênteses, experiência. Por que uma teologia sistemática pentecostal? Aí ele se justifica, né? Ele justifica a questão dele ter escrito essa obra tão volumosa. Aqui o sumário da história da teologia, ele faz um breve apanhado da história da teologia, prefácio à história da teologia cristã, os pais apostólicos, Alexandria e sua importância, as grandes heresias, o gnosticismo, conceito de salvação, distinção de classes, conceito de Deus, conceito de Cristo, o marcionismo, os pais apologistas, Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, as controvérsias trinitarianas sobre a Trindade, né? Como Deus ser três pessoas em uma só, três deuses, não, um só Deus. Então ele discute, ele relata aqui as discussões históricas acerca da Trindade. Né? A escola de Alexandria, a escola de Antioquia, Agostinho, as três fases da controvérsia agostiniana, Agostinho contra o maniqueísmo, Agostinho contra o donatismo, Agostinho contra Pelágio, o monasticismo, Jerônimo, a escolástica, a reforma protestante, Martinho Lutero e a reforma, teólogos da reforma, a teologia do século XX, aqui ele aborda o liberalismo teológico, né? Que é um ateísmo. O liberalismo teológico, para mim, é um ateísmo travestido de teologia. Esses caras fazem mais estrago no meio da igreja. Foi o que matou a Europa, né? A Europa hoje é um continente pós-cristão exatamente porque deixou a teologia liberal entrar, né? Aqui nós temos a bibliologia, sumário, prefácio à bibliologia, introdução às escrituras sagradas, a importância da Bíblia,
Estudar as Escrituras é uma necessidade do crente. Não há como conhecer a Deus senão pelas Escrituras. Não há como ser alimentado por Deus senão pelas Escrituras. Não há como crer em Deus senão pelas Escrituras. A Bíblia é um livro sobrenatural. Foi Deus quem mandou escrevê-las, palavra de Deus. As Escrituras promovem mudanças. Aqui é um índice e aqui os subíndices, né? Eu só acho que a Central Gospel pecou em não enumerar também os subíndices para você achar os subtítulos, né? Então você tem que pegar através do título e depois ir folheando, não tem a indicação numérica dos subtítulos. A revelação divina nas Escrituras, a credibilidade da Bíblia, os manuscritos, os dois testamentos, o Antigo Testamento, o propósito do Antigo Testamento, o Novo Testamento, propósito do Novo Testamento, as subdivisões do Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, poéticos, maiores e etc. Né? A história das Escrituras, a antiguidade do Pentateuco, não há contradição nas Escrituras, o canon sagrado, fala sobre a formação do canon, como foi formado, né? Tesouro incalculável, a formação do canon do Antigo, a formação do canon do Novo Testamento. A tradição oral dos apóstolos, a Septuaginta, foi a tradução grega, a tradução do Antigo Testamento, né? Do hebraico para o grego, em 200 e alguma coisa antes de Cristo, feito por 70 eruditos judeus em Alexandria. Os rolos do Mar Morto, as descobertas de 1948. Esse artigo é fenomenal, da página 207 até 215. Derrubou por terra muito ataque liberal, inclusive do famoso ataque que disse que a Igreja Católica teria falsificado ou adulterado as Escrituras durante a Idade Média, né? Porque foram achados manuscritos de mais de 1000 anos de idade e foi feita a comparação com as Escrituras atuais e viram que era praticamente idêntico, então não tinha como a Igreja Católica ter adulterado essas Escrituras, né? Os escritores do Novo Testamento, a Reforma Protestante, restrição às Escrituras, inspiração das Escrituras, a infalibilidade das Escrituras, a iluminação, como compreender as Escrituras, hermenêutica, a arte da interpretação, uma teologia na retaguarda, as hermenêuticas históricas, dependência divina, a chave da interpretação, o pano de fundo cultural. Gente, é muito assunto, muita coisa. O uso correto das Escrituras, heresias de fora, o Espiritismo, Testemunha de Jeová, heresias de dentro, canonização de histórias extrabíblicas, uso da alegoria, o uso correto das Escrituras, a necessidade de uma hermenêutica, que é a arte da interpretação, né? A necessidade de uma hermenêutica correta, o papel do líder cristão e o espírito bereano. Estudo sobre Deus. Teontologia. Estudo sobre Deus. A existência de Deus, as revelações de Deus, revelação antropológica, a natureza moral, a natureza racional, a natureza emocional, revelação cosmológica, argumento teleológico, o conhecimento revelado de Deus, argumentos antiteístas, o ateísmo, politeísmo, panteísmo oriental, panteísmo ocidental, panteísmo cristão, materialismo, positivismo, agnosticismo, deísmo e teísmo. A criação, o propósito da criação, a avaliação divina sobre a criação, o Criador é também sustentador, os milagres, o milagre por meio da oração, os milagres não eram exclusivos da era apostólica, os falsos milagres, a razão dos milagres, é lícito ao crente pedir milagres hoje, a existência do mal, a origem do mal moral, o mal natural, conceituação do mal, soluções para o problema do mal, a relação de Deus com o mal, quando o mal vem de Deus, o ser de Deus, a personalidade de Deus, os atributos de Deus, onisciência, sabedoria, sensibilidade, onipresença, onipotência, soberania, imutabilidade, arrependimento de Deus, a eternidade de Deus, a santidade de Deus, a santidade é manifesta, a justiça de Deus, os nomes de Deus, El, Elohim, Elion, Adonai, Shaddai, El Shaddai, Yahvé, a trindade divina, monoteísmo hebreu, arianismo. Gente, é muita coisa.
Prefácio à Teontologia, prefácio de Paulo Romero, Dr. Paulo Romero, né? Mestre em Teologia pelo Gordon Cowell Theological Seminary em Boston. Introdução à Natureza, Argumento Teleológico. A ordem e adaptação do universo constituem-se em uma prova de que Deus existe. Os termos gregos teleos, fim, e logos, razão, formam a palavra teleologia, que indica finalidade. Propósito. A teleologia, neste caso, é empregada para considerar o propósito do universo e tudo o que nele está contido. O argumento teleológico contribui para mostrar que tudo quanto há no mundo resulta de um desígnio divino. Pessoal, é isso, tá? Essa é a teologia sistemática do pastor Walter Brunelli. Eu só acho que tem um ponto negativo nela, que é o valor, preço. Eu comprei ela em uma promoção. No entanto, ela é salgada. Eu acho que a Central Gospel aí devia pegar mais leve com isso aí. Apesar de ser um material de qualidade, ser muito conteúdo, ser realmente algo de qualidade, é salgado. Então tem que aproveitar aí uma Black Friday, pegar numa promoção, né? E vale a pena, tá? Na língua portuguesa eu considero essa. Vou esperar a vinha do Rodman Williams e falo para vocês. Faço o review aqui, mas no entanto essa, em termos no segmento pentecostal, para mim é a mais completa, a melhor. Valeu, pessoal. Abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.